Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Hoje vamos falar um pouco sobre resultados. Dentro desse módulo de conhecimento especializado, você tem a parte de geração de demanda, de você ir até as pessoas certas com o que você tem de valor e também para você conseguir os valores e as coisas boas que as outras pessoas têm para oferecer para você. Nisso você precisa de coragem para fazer algo de diferente, para sair da inércia. Coragem. Falamos sobre coragem, falamos sobre comunicação, a ideia da comunicação verbal, da comunicação não verbal, de como a sua mensagem pode ser entendida e como ela é pensada antes de ser expressada. E aí, persuasão. Sobre persuasão, tem várias coisas para se falar. Então, lembra lá no comecinho, os bonequinhos de Minecraft, você tem a parte que é sobre você, a sua frequência basal, a frequência da outra pessoa, do seu público-alvo, essa mudança de frequência, o caminho de ida, o caminho de volta, para você sintonizar nos pensamentos, nos raciocínios, nas emoções, nos sentimentos da outra pessoa, a persuasão sendo diferente da manipulação, onde na manipulação não existe o entendimento verdadeiro, na persuasão existe o entendimento verdadeiro, e esse entendimento verdadeiro, ele se consegue através da conexão no nível de coração, de você se conectar com a pessoa, de você sentir o que a pessoa está sentindo, mesmo sem necessariamente ter que passar pelo que a pessoa passou, mas de você sentir o que ela está sentindo. E aí, essa conexão em nível de coração, você vai até a frequência da pessoa, você toma a iniciativa para você experienciar e contemplar o mundo através do ponto de vista da pessoa. Depois, você volta para a sua frequência base e você convida a pessoa para contemplar a inteligência infinita junto com você. Percebe como a persuasão ela é muito mais próxima, ela tem esse fator de junto, tá? No caso da manipulação, nem tanto. Vimos que para você ter entendimento verdadeiro, você pode começar com entendimento teórico e depois você ter um entendimento mais prático, você ter cada vez mais autonomia cognitiva e isso te leva até os resultados, beleza? Hoje vamos falar sobre os resultados. No vídeo anterior falamos sobre entendimento teórico, entendimento prático e hoje é o dia de falarmos sobre resultados, tá? Essa é uma palavrinha bem, sabe, semi-enfadonha, porque é uma palavra que é um termo que é meio que, sabe, é quase enganoso o termo resultados, tá? O resultado, ele é aquilo que é percebido, então está na realidade objetiva. Vamos lá. Vamos voltar aqui, eu vou fazer um ping-pong salutar, eu vou introduzir conhecimentos novos aqui para você hoje, então eu preciso da sua atenção máxima nesse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo nível acima de diamante, tá? Então é um conteúdo denso, é um conteúdo complexo e eu preciso da sua atenção máxima para você entender o que eu estou falando aqui. Quando a gente fala de resultado, qual que é o rolê em relação a resultados? É aquilo que é entendível ou percebido objetivamente, ou seja, aquilo que está na realidade objetiva. Então, esses resultados, eles são a forma, a aparência, a casca, o que é visto e o conteúdo. O conteúdo, por exemplo, num contexto de você se desenvolver como pessoa, de você ser alguém melhor, o conteúdo é a sua subjetividade. E é aqui que tem um mundo infinito de possibilidades e problemas também. Então, a sua subjetividade, ela é um fator fundamental para você ter resultado. Só que o resultado em si é algo objetivo. Então, essa dialética entre objetividade e subjetividade é o que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. E é o que eu espero tornar mais simples para você em entendimento. Então, vamos lá. Resultados é o tema do vídeo de hoje. Então, temos você aqui e a sua subjetividade, tá? Pode ser uma galáxia,
pode ser uma paisagem que você quiser, pode ser um símbolo que você quiser. Aqui é um símbolo arbitrário para definir a sua subjetividade. Aquilo que é relativo a você apenas. Produtos da sua experiência de vida, da sua perspectiva de mundo, de como você enxerga as coisas, é a sua subjetividade, tá? É seu, é algo apenas seu. Você tem a sua subjetividade, beleza? E aí você tem o quê? Um busão, tá? Um busão, você tem um busão. Como assim, Carbone? De onde surgiu esse busão? Esse busão, cara, você está dentro desse busão. Imagina que você está dentro de um busão. Pode não ter dois andares como esse, mas imagina que é um busão também, tá? Você está dentro do busão. O que que tem no outro busão? Outras pessoas. Concorda comigo? Tem outras pessoas no busão, tá? E dentro do busão, se tem outras pessoas, também tem outras subjetividades. Beleza? Até aqui, show de bola, tranquilo? E aí, você concorda que esse busão tem um itinerário? Ele tem um caminho a seguir. O itinerário do busão é sempre o mesmo. Ele vai do ponto inicial até o ponto final, vai e volta e fica naquela coisa lá, tá? Então, o que que acontece quando você está dentro de um busão? Você tem a sua subjetividade e você está também a caminho de um lugar, a caminho de um destino, a caminho de um objetivo. Show de bola? Tranquilo até aqui? Você que pega busão, você que pega ou já pegou busão e tudo mais, você sabe do que eu estou te falando. Ou até mesmo um Uber enfadonho, ou um 99, ou qualquer outra coisa. Quando você pega um táxi que seja, você tem um destino. E aí, a diferença é que tem menos pessoas dentro do táxi, tá bom? Tem menos pessoas, tá? Inventei um termo novo aqui. No busão tem muita gente. Tem muita gente, tá? E aí, como é que fica? Quanto mais pessoas tem no busão, maior é a complexidade das subjetividades envolvidas no busão. Dá para a gente falar de forma mais ou menos próxima ao certo que o coletivo dessas subjetividades pode formar uma espécie de complexo social. Um complexo, ou seja, algo que é constituído de mais de um elemento, social, ou seja, que tem a ver com pessoas em comunicação e inter-relação social, ou seja, numa sociedade, numa comunidade, enfim, no busão. Legal. Aí você tem a sua subjetividade, você tem outras subjetividades, pessoas que nasceram em outros lugares, pessoas que tiveram outras histórias de vida, pessoas com outros backgrounds, pessoas com outras preferências, pessoas com outras perspectivas de mundo, com outros gostos, com outras opiniões, com outras inclinações de todos os tipos, com outras genéticas, com tudo diferente, outras memórias, dentro do mesmo busão, tá? Junto com você. Aí olha só o que acontece. Você e essas pessoas se interrelacionam reflexivamente. Você influencia essas pessoas de alguma maneira. Vamos supor que você é uma pessoa mais larga, digamos assim, tá bom? Mais larga. E aí você está sentado naqueles bancos, né? E aí a outra pessoa, se não for uma pessoa mais fina, você vai influenciar essa pessoa na hora da sua ocupação de espaço no banco, entendeu? Você influencia. Se você for uma pessoa mais fina, a mesma coisa. Pode ser que pessoas mais largas se sintam mais confortáveis em sentar perto de você, se você é uma pessoa mais fina, tá? E por aí vai. Então, essa influência é uma influência não verbal, além de uma influência verbal, que você pode conversar com as pessoas no busão também. Então, essas subjetividades, elas vão se interrelacionando de uma forma muito complexa, tá? Então, dá para matematicamente falar que é uma análise combinatória aí das pessoas que estão dentro do busão, mas não é esse o intuito aqui, uma perspectiva matemática, uma perspectiva de resultados, tá? Mais prática. Beleza. Então, você tem todo esse fuzuê aí de pessoas dentro do busão e você tem o itinerário do busão. Qual dessas partes, as subjetividades, as pessoas e tudo mais, e o itinerário do busão? Qual dessas opções você acha que é mais perto da realidade objetiva? As pessoas,
ou o itinerário do busão? O itinerário do busão é o que está mais perto da realidade objetiva. E por quê? Porque é algo que é comum a todo mundo que está naquele busão. Todo mundo tem aquilo em comum. Você pode ter uma história de vida diferente da outra pessoa, você pode ter similaridades com outras pessoas, mas a única coisa que é absolutamente comum a todo mundo naquele busão é o itinerário do busão. Vamos supor que tivesse um monte de clone dentro do busão. Um monte de clone exatamente igual, genética igual, memórias iguais, tudo igual. O ponto de vista do clone é diferente. Então, não é algo igual, não é algo comum. Imagina que você tem vários clones e você tem uma pessoa, um clone olhando para uma determinada região com um ponto de vista, e outro clone que está do lado dessa pessoa, ao olhar, vai ter um ponto de vista diferente. Então, já não é algo comum a todo mundo. O que a única coisa que é comum a todo mundo no busão é o itinerário do busão. Muda o motorista, o itinerário permanece o mesmo. Muda os passageiros, o itinerário permanece o mesmo. Show de bola? Então você tem isso que é comum a todo mundo. Beleza. Então você tem aqui outras pessoas, outras subjetividades dentro do busão. Legal? Ok. E aí, você concorda que essas pessoas, elas podem estar com subjetividades, ou seja, neste contexto, estados de espírito, estados de humor diferentes, tá? Então eu estou colocando uma complexidade aqui bem mais simples para você. Você pode ter pessoas que estão neutras, que está naquele estado apático. Você pode ter pessoas que estão meio deprimidas, meio tristes. Você pode ter pessoas que estão muito tristes ou muito bravas ou com emoções negativas, entre aspas, de maneira geral. E o contrário também. Você pode ter pessoas que estão meio alegrinhas, meio contentes, e pessoas que estão muito contentes. Pessoas que estão assim, trincando, explodindo de felicidade dentro do busão. E você pode ter pessoas que são um poço de negatividade no busão também, no mesmo busão. No mesmo busão. Você pode ter pessoas que são um poço de positividade transbordante e outras que são um poço de negatividade absoluta. E aí? Todas estão no mesmo busão, tá? Então você percebe que isso vai complexificando mais aí as subjetividades das outras pessoas. E percebe que esse estado de espírito, esse estado de humor, de maneira geral, pode te influenciar? Vamos supor que você está no segundo andar do busão. O segundo andar pode ser que seja mais alegre do que o primeiro andar. Se você foi para o segundo andar, cara, de repente você pode estar mais alegre do que quem está no primeiro andar, tá? Então, já é algo adicional. Você tem o itinerário do busão e você tem a sua subjetividade. Lembra desse símbolo aqui, cara? Lembra dessa setinha aqui e uma setinha aqui para cima? Lembra da ortogonalidade de pensamento que a gente falou lá no submódulo de coragem? Então, se você achava que aquilo era inútil, que era só um exemplo tosco, o drone é uma coisa nada a ver, tá aí, ó. Agora você vai aplicar esse conhecimento. Se você não viu o itinerário do busão nesse contexto da ortogonalidade de pensamento, está na hora de você rever o submódulo de coragem, tá? Ortogonalidade de pensamento. Que cargas d'água é isso, Carbonão? Se você chegou de paraquedas aí. Jovem, você tem a realidade objetiva, que é o itinerário do busão, e você tem a sua subjetividade. A sua subjetividade é ortogonal à realidade objetiva. Aí você pode me falar assim, tá, mas se o meu pensamento estiver alinhado com a realidade objetiva, ainda assim é ortogonal à realidade objetiva? Sim, também é. Por mais que seja colinear, é como se fosse um T. Ainda assim é ortogonal. Aí você me pergunta, por quê que é ortogonal? Eu já vou te explicar com mais detalhes nos próximos vídeos. Nesse vídeo, por enquanto, limite-se a entender que o itinerário do busão é o espaço-tempo. E você sentadinho no busão é o tempo e espaço. E essa relação inversa é ortogonal. O espaço-tempo é ortogonal ao tempo-espaço e vice-versa. Quando você está sentado no busão, a sua mente está a mil. Agora, vamos supor que você seja o motorista do busão.
e você não tem tanto tempo assim para pensar em tantas outras coisas quanto os passageiros têm. Você pode estar até meio divagando na mente, só que você tem que se preocupar em pilotar o busão. Então, existe essa diferença de ortogonalidade, de alinhamento, de colinearidade com a realidade objetiva, com aquilo que é concreto, com aquilo que é comum a todo mundo, e algo que não é comum a todo mundo, a sua subjetividade. E as outras subjetividades no busão também. Então, essas coisas você deve ter em mente, por quê? Para entender como ter resultados. Como ter resultados. Se você ainda não entendeu qual que é a correlação disso, eu vou mostrar aqui para você. O itinerário do busão é o resultado, é o ponto final. E a sua subjetividade é o processo, a viagem, tá? Então, será que agora está mais claro para você? O processo é a sua subjetividade. O resultado é a realidade objetiva. É o itinerário do busão. É o ponto final. Então, a viagem pode ser uma porcaria para você, ou a viagem pode ser excepcional para você, espetacular para você, dependendo da sua subjetividade. Então, aí, volto a falar um pouco sobre a filosofia estoica. O que importa mais é como você lida com os seus acontecimentos e menos com os acontecimentos em si. A maneira que você depura os acontecimentos, que você interpreta e que você reage aos acontecimentos, vale mais do que o que acontece. O itinerário do busão é o mesmo para todo mundo que está no busão, mas de repente a viagem de uma pessoa pode ser diferente da outra, para melhor, para pior, dependendo de como é o repertório da pessoa. Então, o repertório que você tem pode ser a peça-chave para transformar o seu processo em algo melhor para você. Lembrando que o processo, ele pode ser uma porcaria, mesmo com resultados. Você pode ter um processo, sabe, horrível e resultados excelentes. No agregado geral, você pode achar que está tão bem quanto a pessoa que não tem tantos resultados assim, mas está melhor. Ou você pode achar que está pior, enfim. A ideia é a valoração que você atribui aos resultados, ela é importantíssima, tanto quanto em relação ao processo. Portanto, a ideia é isso aqui ser uma balança, tá? Então, a balança entre a sua subjetividade e os resultados que você tem. É tão importante o resultado quanto a sua subjetividade no processo, tá? É isso aqui que eu quero te, digamos assim, mostrar para você suavemente esse conceito de cara. Então você tem os resultados, a objetividade, grana, conhecimento, conexões sociais, transformações visíveis, tá? Vamos supor que você quer ganhar dinheiro. Qual é o resultado? O saldo na conta, sabe? A objetividade. Ganhou dinheiro, ganhou quanto? Isso, pronto, esse é o resultado. Agora, e a sua subjetividade no processo? Como é que foi o processo para você? Tem gente que ganha muita grana, mas está miserável por dentro. Miserável emocional, miserável mental. Por mais que tenha abundância financeira, não conseguiu equilibrar com o fator da sua subjetividade. E eu volto a falar sobre o contexto. A vida é uma maratona, por mais que não pareça. Os resultados, cara, quando você entra na pira de ter resultado, você entra num modo rinoceronte, cara, que você só vê aquilo que está na tua frente. E você muitas vezes pode deixar de lado que o bagulho é a longo prazo, cara. Mais vale você ter um crescimento, digamos assim, mais vale a tartaruga do que a lebre, na fábula lá da lebre e da tartaruga. A lebre vai rapidão, depois fica exausta, a tartaruga vai, sabe, devagar e sempre, e no final chega no objetivo, tá? Então, se você tem a mentalidade de rinoceronte, é meio que você entrar no modo lebre. Se você tem a mentalidade muito de subjetividade, é modo tartaruga. A ideia é você não ser nenhum extremo nem outro, sacou? Então é um equilíbrio.
É um equilíbrio dinâmico, conforme o tempo passa. E esse equilíbrio é o grande desafio da vida neste mundo, pelo menos, tá? O grande desafio é você equilibrar quem você é com os resultados que você tem no mundo. Tudo pode te irritar e tudo pode te alegrar. Tudo pode te entristecer e tudo pode te deixar apático. Tudo pode te deixar inerte e tudo pode te deixar agitado, dependendo de como você equilibra os resultados que você tem com a sua subjetividade no mundo. Essa subjetividade é o processo para você. Então, como você faz a gestão do seu processo nessa vida? Sacou? Conforme a imagem aqui, você tem um balanceamento que é tanto ciência quanto arte no itinerário do busão, na sua subjetividade, no seu processo, nos seus resultados. Se você tem muito a balança pendendo para os resultados, você tem a sua subjetividade prejudicada e vice-versa. Se você só se preocupa com a sua subjetividade, com as suas emoções, com os seus sentimentos, etc., os seus resultados são influenciados. E aí, para menos, no caso. Então, se você só se preocupa com você, seus resultados são prejudicados e comprometidos. Se você só se preocupa com os resultados, você acaba se autocomprometendo. A sua subjetividade, os seus raciocínios, os seus pensamentos, a qualidade da sua vida acaba sendo prejudicada. E, consequentemente, os seus resultados também são prejudicados. Porque se você abre mão da sua saúde mental, por exemplo, para ter resultado, uma hora o seu resultado vai pagar o preço, pagar a conta do negócio. Então, uma hora você pode, por exemplo, cometer algum deslize ou por falta de atenção plena, você pode fazer alguma cagada e tudo mais. Isso é um sinal, um sintoma de que a subjetividade, ela ficou, a sua subjetividade ficou, digamos assim, não tão bem gerida nesse contexto. Então, percebe que, da mesma forma que, olha só, imagina que você pilota uma moto, sacou? Cara, você precisa do equilíbrio para você se manter em pé na moto, né? Para a moto não pender nem para um lado nem para outro, beleza? Beleza. Você pode aumentar a marcha na moto? Pode, você pode acelerar, aumentar a sua marcha, aumentar a sua velocidade tranquilamente. Então percebe que o equilíbrio ele está em níveis diferentes. Quer um exemplo? Imagina que você está na moto, se você der uma e alta velocidade, se você der uma viradinha para a esquerda, cara, você vai ter que compensar rapidinho para a direita. Rapidinho. Senão o risco é de você estrupiar a moto e você junto no processo. A não ser que você equilibre em uma frequência maior. Então a sua atenção ela tem que estar maior. Quanto maior é a velocidade, quanto maior é a marcha. Com a moto na manha, quase parando, você consegue virar devagarinho para lá, depois para o outro lado e fazer o balanceamento num ritmo tranquilão, ou seja, numa frequência baixa. Então, quanto mais você consegue balancear em frequências cada vez maiores, ou seja, numa amplitude de frequência, de pensamentos, de raciocínios, de emoções e de sentimentos maior, uma amplitude maior, mais você consegue gerir os seus resultados de maneira sustentável, tá? Então, nisso envolve tanto os resultados quanto a sua subjetividade. Se você fica puto por alguma coisa, é porque tem alguma parada na sua subjetividade que não foi devidamente atendida ou devidamente cuidada, e isso pode influenciar nos seus resultados. Se você só se preocupa com o trabalho, isso também é um sinal de desbalanceamento em relação à sua subjetividade. Se você só se preocupa com alguma coisa de maneira um tanto quanto obcecada, isso também é um sinal de desbalanceamento em relação à contraparte. Então, só vida profissional tem que balancear com a vida pessoal. Só vida pessoal tem que balancear com a vida profissional. Só o corpo tem que balancear com a mente e com o espírito também. E assim sucessivamente. Se você só se preocupa com o espírito, precisa se preocupar com a mente e com o corpo para manter esse equilíbrio. Pensando que, nesse caso, são 3 os fatores de equilíbrio: corpo, mente e espírito, tá? Então, no caso, não é uma balança, seria uma tribalança ou sei lá, alguma outra coisa nesse sentido aí, tá bom? Então, corpo é importante, mente é importante e espírito é importante também. Na sua mente estão as suas emoções,
os seus raciocínios, os seus pensamentos e os seus sentimentos. No seu espírito está a conexão com a sua ontogênese, a sua filogênese. Se você acredita, a sua conexão com as suas outras encarnações, as suas encarnações paralelas. Se você não acredita, simplesmente a sua conexão com o seu código genético, com o código genético da sua linhagem sanguínea, com o código genético dos seus descendentes, dos seus antepassados. Isso é uma conexão aí focado mais nesse contexto semântico de espírito, tá? O espírito tem mais a ver com a questão do embalo inicial que você começou a sua vida, ou seja, mais pendendo para qual lado? Quais foram as condições que, digamos assim, foram as circunstâncias do início da sua vida nesta encarnação? Sabe, de 0 até, vamos jogar aí o padrão do desenvolvimento da personalidade, de 0 até 7 anos. Como é que foi a sua vida? Isso tem mais a ver com o espírito do que com a mente. Aí você vai desenvolvendo a sua personalidade, você vai desenvolvendo o que chamam de engramas, os seus modelos cognitivos e tudo mais. Aí é mais a mente, as ideias que você nutre, ou os lobos que você alimenta naquela ideia dessa dialética aí entre algo mais egoísta ou algo mais altruísta. Tem mais a ver com a sua mente. E o seu corpo? Quais são as ideias que você alimenta na sua mente e o que você alimenta o seu corpo? Como é que você nutre o seu corpo? Será que você é um obcecado pelo corpo e deixa a sua mente de lado, deixa o espírito de lado? Será que você é um obcecado só pela mente, só em filosofar e é sedentário, por exemplo, deixa o corpo de lado e deixa o espírito de lado? Será que você foca só na derivativa parcial ao invés da integral? Mais uma analogia explicando o contexto de mente e espírito. A mente, neste contexto, é uma derivativa parcial do seu espírito. Legal? O seu espírito é a integral da sua mente. E, consequentemente, o seu corpo é um veículo moldado através da sua mente. Então, moldado através de uma derivativa parcial do seu espírito. Legal? Então, pô, Carbone, o que é derivativa parcial, meu jovem? Isso é um contexto e é um conceito de cálculo, tá? Cálculo é uma coisa enfadonha da matemática. Lembra do Newton, dos vídeos anteriores? Pois é, ele inventou essa bodega chamada de cálculo aí. Basicamente, cara, eu vou usar analogias para explicar para você. Dá para você calcular usando números e processos matemáticos, mas para simplificar para você, eu vou usar exemplos. Sabe a tela do seu celular? Vamos chamar aquilo de integral. Qual que é a derivativa parcial da tela do seu celular? É 1 pixel. Pô, Carbone, e a derivativa sem ser parcial? Aí vamos jogar uma linha, tá? Você tem um plano na tela do seu celular. Você tem um plano, certo? 2 dimensões. E aí chamamos de uma linha, uma dimensão apenas, a derivativa. E a derivativa parcial, neste contexto, é um ponto na linha, tá? Pô, e o teclado? Se usou a tela do celular, tá bom. E o teclado? A integral é o teclado inteiro. A derivativa parcial é uma tecla do seu teclado. Outro exemplo, a integral é a sua vida, do início ao fim, da sua data de concepção até você, sabe, bater o cartão para cair fora da vida. Então, essa faixa de tempo, digamos assim, do início ao fim é a sua integral nesta encarnação. Qual que é uma derivativa parcial? É um dia da sua encarnação, um dia apenas, entre você acordar, viver um dia e dormir de novo. Esse intervalo é uma derivativa parcial da integral da sua encarnação. Existe uma relação nessa integral e nessa derivativa parcial de que é possível você entender a integral através da derivativa parcial, através de um processo que se chama de antiderivação ou integração no cálculo. Legal? E na prática isso significa o quê? Basicamente significa especular, tá? Usando aí um pouco de imaginação, de raciocínio, como é que deve ser a tela do seu celular se você só tem um pixel, entendeu? Ou como é que deve ser o ambiente se você só tem uma foto? Como é que deve ser a vida da pessoa se você viver um dia da pessoa? Percebe que esse processo de você integrar não é tão preciso assim. O processo de você fazer do todo para parte é mais fácil, você mantém mais acurácia do que da parte para o todo. Mas dá para você fazer uns esquemões assim? Dá. Tudo isso para
falar sobre o seu espaço-tempo, o itinerário do busão e a sua experiência no busão, o seu tempo e espaço, a sua subjetividade. O itinerário completo do busão, vamos chamar de integral do espaço-tempo no busão. O seu período dentro do busão, vamos supor que você ficou entre um ponto e outro, aí é uma derivativa do busão. Legal? O Carbone, por que não é uma derivativa parcial? Porque não é um intervalo mínimo de tempo, onde tem apenas uma variável na derivativa parcial. Eu sei que ficou meio complexo para cacete isso daqui, talvez você não entenda essa parte de cálculo, tá? Não é preciso entender isso para você entender o conteúdo deste vídeo aqui. Basta você entender a ideia, legal? Entendendo a ideia, eu já vou ficar 100% contente com você. O cálculo que se dane, entendeu? A matemática deixa de lado por enquanto, tá? Não precisa ser tão exato assim nesse momento. Mais vale a pena você entender a ideia do que o cálculo. Show de bola? Então, vamos lá. Voltando aqui para o conteúdo, olha só, você tem o itinerário do busão e você tem esse balanceamento que é para fazer. E aí, olha só como é complicado fazer esse balanceamento. Você tem a sua subjetividade, que é o seu humor, o seu estado de espírito, e você tem os seus resultados. Só que na vida, que não é tão simples quanto um busão, o bagulho é mais complexo. De repente, você tem uma série de variáveis intervenientes, de circunstâncias aí fortuitas, que fazem com que você tenha mais ou menos resultados, dependendo da situação. Então, é aquela coisa que, por mais que você faça tudo o que você podia fazer, às vezes pode dar errado. E tem vezes que você não faz tudo que podia fazer e dá certo. Esse é o outro lado que às vezes não contam para você. Geralmente as pessoas tendem mais a ter uma tendência mais pessimista para ganhar notoriedade através da polêmica. Neste contexto aqui, é bom a gente manter os dois lados para ficar mais balanceado, legal? Então, às vezes você não faz tudo que podia fazer. E você sabe disso no seu foro íntimo, na sua consciência. E você consegue o resultado. Esse é um lado da moeda. Por quê? Circunstâncias fortuitas. Do outro lado, você faz tudo o que você podia fazer e mesmo assim não dá certo. Por quê? Circunstâncias fortuitas também. Agora, mais vale a pena o quê? Você fazer tudo, mesmo se você não tiver o resultado. Então, na dúvida, se esforce ao máximo, porque mesmo se o resultado não vier da maneira que você espera, com certeza você, como pessoa, vai crescer e muito no processo. Você, como pessoa, vai aprender a balancear melhor a sua vida, a sua subjetividade com os seus resultados. E você vai aprender a fazer esse balanceamento com frequências cada vez maiores, tá? Ou seja, você vai aprender a se balancear com cada vez mais coisas, com cada vez maior intensidade de coisas. Balancear uma altíssima performance com uma altíssima qualidade de vida. É diferente de você balancear uma performance mais ou menos com uma qualidade de vida mais ou menos, entendeu? Então, à medida que você vai ganhando prática na pilotagem da sua moto, você vai fazendo esse balanceamento conforme for a sua prática e conforme for aí a estrada que você está percorrendo. Do mesmo modo, as turbulências, vamos supor que você está pilotando uma moto e você precisa virar para lá e para cá, é quase como se fosse uma turbulência. As turbulências na vida, você aprende a balancear melhor quanto mais esforço você empreende em aprender como é o seu balanceamento na sua vida, com a sua subjetividade e com os seus resultados. Às vezes, para você, jogando em termos monetários aí de hoje, talvez 10 mil reais por mês para você seja pouco. Só que para você ganhar 10 mil reais por mês, você tem que esticar muito a marcha e você tem que se expor a muitos riscos. Compensa talvez você diminuir um pouquinho o resultado para parear a sua subjetividade. Pareando, estando em equilíbrio, aí você aumenta o resultado e aumenta a subjetividade de acordo. E vai fazendo sempre assim. De um lado para lá e o outro lado equilibra. De um lado para lá, outro lado equilibra. Então, ao invés de você fazer muito para você ter que gastar muito tempo equilibrando do outro lado, você vai fazendo sempre em doses homeopáticas. Equilibra um pouquinho aqui, equilibra um pouquinho aqui, e assim sucessivamente. Quanto mais, olha só, outro conhecimento para expandir a sua mente. Quanto mais fluido for a experiência para você,
mais balanceamento você terá. Lembrando que fluido não quer dizer sem esforço. Fluido quer dizer apenas estado de flow, neste contexto. Então, quanto mais fluida for a experiência para você, de você saber que você tem que se esforçar, que você tem que raciocinar, que você tem que pensar da maneira que você achar melhor, tá? Do mesmo modo, quanto mais você for se esforçando nesse sentido, mais você vai ganhando repertório, mais você vai ganhando confiança. E aí, mais fácil fica você equilibrar esses dois lados, tá? Então, e aí, consequentemente, mais flui para você. Quando você faz com muita força, seja para ter resultado, seja para ter qualidade de vida ou sua subjetividade em dia, essa força excessiva, sabe, você forçar a barra é um sinal de desbalanceamento. Presta atenção nisso. Quando você força a barra, é um sinal de desbalanceamento. Agora, isso é extra importante, portanto, não confunda isso. Não é porque você está fluindo que você não está se esforçando. Uma coisa é a sua zona de conforto, a sua zona de acomodação. Outra coisa é um esforço contundente e fluido. Jamais confunda a sua zona de conforto ou a preguiça com o seu fluir bem, sacou? Às vezes você acha que, não, eu tô bem, na verdade, eu devo até me esforçar menos. E isso, na verdade, é a preguiça falando para você, entendeu? Então, como é que você consegue medir isso? Vamos usar métricas. Vamos usar métricas simples. Quanto tempo você passa trabalhando em você mesmo, você mesma no dia? Quanto tempo você passa trabalhando no dia? É uma métrica comum a todo mundo, é o tempo, tá? Então, quantas horas você passa trabalhando? Quantas horas você passa trabalhando em você? Se você passa 8 horas trabalhando no seu emprego e nenhuma hora trabalhando em você, tá aí um desequilíbrio, um desbalanço. Você está forçando a barra no seu trabalho e não está forçando tanto em você. Aí você pode me falar assim, legal, Carbone, na teoria é ótimo, mas na prática eu não tenho como não trabalhar 8 horas por dia no trabalho. Show de bola, eu entendo isso. Mas você consegue trabalhar mais em você mesmo. E não é assistindo Netflix que você vai trabalhar em você mesmo ou você mesma. Não é vendo uma série, não é vendo um filminho que você vai adquirir repertório para você melhorar a sua subjetividade. Beleza? Então o papo é reto. Tá? Se você quer crescer como pessoa, não é entretenimento que você deve buscar, e sim aprimoramento, suor, esforço. Se for para chorar, que chore. Se for para dar risada, que gargalhei, dando piruetas e rolando no chão de tanto rir. Mas trabalhe a si mesmo, trabalhe a si mesma de uma maneira contundente e não apenas você batendo ponto lá no trabalho e deixando você mesmo em segundo plano. E não você trabalhando, mas não cuidando da sua nutrição, comendo qualquer porcaria aí só para encher o estômago, ou pior, enganar o estômago. Olha o termo que se utiliza, né? Então, se você está trabalhando e precisa trabalhar 8 horas, dá teus pulos e trate de cuidar do seu corpo nesse processo, com uma alimentação digna, com uma marmita que seja, com ingestão adequada proteica, de fibras e tudo mais, e de água, etc e tal, tá? E se você só está pensando em você, só está trabalhando em você, vamos supor que você não esteja empregado, ou você só está nos freelances e tudo mais, então dedique-se com constância no seu trabalho, no seu empreendimento. Adquira uma rotina na sua constância, no seu empreendimento. Isso eu explico com mais detalhes no módulo Planejamento Organizado. Tem tudo aqui nesse curso, cara. Tem tudo aqui para você, tá? Agora, equilibre as duas coisas. Se você só vive para você, equilibre isso vivendo pelos outros também. Se você está se esgotando em viver pelos outros, equilibre vivendo para você. Lembre-se, a inteligência sempre estará em maior quantidade, em maior magnitude, onde está o equilíbrio, o balanceamento, sempre. Isso você pode colocar aí no cartãozinho elegante para você deixar no seu banheiro toda vez que você for escovar os dentes, lavar o rosto, lavar as mãos ou defecar, inclusive. Veja que o equilíbrio está sempre associado à inteligência. Sempre.
Então, quanto mais balanceado você for, e quanto mais balanceada a sua vida estiver, maior será a quantidade de inteligência na sua vida. Só que lembra, não é o balanceamento que você quer, é o balanceamento das coisas. É mente, é corpo, é espírito, tá? De nada adianta você ser uma pessoa espiritualizada, mas alienada à realidade. Você ser uma pessoa espiritualizada e falar assim: não, eu não preciso de ninguém, porque eu tenho acesso à minha centelha divina, então tudo que eu preciso está dentro de mim. Isso é uma balela, assim, um delírio absolutamente insano, sacou? Então, por mais espiritualizado, espiritualizada que você seja, você precisa das outras pessoas. Por quê? Porque você vive na realidade objetiva, no mundo real, no mundo concreto. E, portanto, você deve interagir com as outras pessoas. Você deve, portanto, somar com as outras pessoas e entender qual que é o ganho que você pode proporcionar para elas e vice-versa. Da mesma forma, se você só cuida da sua mente, você deve cuidar do seu corpo também. Se você tem uma mente muito fera, mas um corpo muito fraco, está desbalanceado e você vai precisar balancear cedo ou tarde. E é isso, olha só. Agora vou falar bem pertinho do microfone. É isso o que se chama de karma. Já ouviu esse termo? Karma? Então, é isso. É o processo de balanceamento natural das coisas. Da mesma forma que você tem, vamos supor, você tem uma balança, tá? Você tem uma balança. E você tem um peso ali na balança. E do outro lado você tem um peso menor. A balança vai ficar desequilibrada. Karma é a tendência natural a voltar ao estado de balanceamento. Não é homeostase, não é inércia, é balanceamento. Você pode balancear a alta velocidade? Pode. Você pode balancear acelerando? Pode. Então, quer dizer que é inércia? Não é necessariamente inércia, é um balanceamento. Você pode estar em inércia e desbalanceado. Você pode, por exemplo, só cuidar do corpo e estar dormindo. Você está em inércia e você só cuidou do corpo, está desbalanceado. O karma é o processo de balanceamento da vida, das coisas de maneira geral. Para você balancear a sua vida, você precisa balancear mente, corpo e espírito em uma coisa só, em algo balanceado. Mais vale você ter um balanceamento equilibrado, mesmo que não seja na maior velocidade de mente, corpo e espírito, do que você, por exemplo, ter um corpo super desenvolvido, uma mente super desenvolvida, mas um espírito muito pobre desenvolvido, entendeu? Então, mais vale você ter os três em níveis equivalentes do que você ter dois ou só um, muito mais discrepante do outro ou dos outros dois. Beleza? Então, olha só, esse processo de balanceamento necessariamente vai te ancorar à realidade objetiva. Necessariamente. O processo de balanceamento necessariamente vai te conectar com as outras pessoas. Sabe por quê? Porque esse é o modelo do universo. O universo é balanceado. O universo é em um equilíbrio dinâmico. O universo está em balanceamento constante. Da mesma forma que um rio, por exemplo, está em balanceamento constante, por mais que esteja em movimento. Você tem o rio, a nascente do rio, e a nascente está lá nascendo, cara. E o rio está desembocando no mar lá, cara. E as nuvens estão evaporando e formando nuvenzinhas e chovendo nos lugares e tudo mais. E o ciclo está funcionando. Ou seja, existe um processo de balanceamento aí. Quanto mais você conseguir ser capaz de fazer esse processo de balanceamento funcionar com amplitudes maiores de frequência, melhor será o seu desenvolvimento como espírito, como mente e como corpo também, ao mesmo tempo. O grande barato, o grande objetivo é você atingir a máxima amplitude de frequência de balanceamento, a máxima capacidade de balanceamento na maior amplitude possível. Esse é o suprassumo da evolução, tá? Agora, isso é tão difícil quanto a coisa mais difícil para você fazer em qualquer lugar, entendeu? Só que no momento que você está agora, no mundo que você está agora, no espaço-tempo que você está agora, no tempo e espaço que você está agora, o maior objetivo que vai ser mais, digamos assim, frutífero para você
é você balancear a sua mente, o seu corpo, o seu espírito no seu espaço-tempo. E estatisticamente falando, a maior parte das pessoas precisa balancear o quê? A ancoragem na realidade objetiva. Na maior parte dos casos, as pessoas vivem muito no mundo da Alice no País das Maravilhas, muito vendo Netflix, muito no mundinho imaginário e muito pouco no mundo real. Estatisticamente falando, pelo menos, no ano em que esse vídeo foi gravado, esse é o panorama geral estatístico das pessoas. Elas vivem mais na subjetividade do que na objetividade. Portanto, para balancear, as pessoas devem, estatisticamente falando, e talvez esse seja o seu caso, probabilisticamente, provavelmente seja, de focar mais na realidade objetiva do que na realidade subjetiva. Beleza? Show de bola? Agora, para você focar na realidade objetiva e menos na subjetiva, você tem que fazer esse balanceamento, esse equilíbrio, e é um equilíbrio dinâmico. Então, entregar mais resultado, você vai abrir uma série de, digamos assim, uma série de emoções e frequências e sentimentos e raciocínios na sua subjetividade. E aí, você deve balancear isso com as suas ações. O jeito mais eficiente de você fazer isso, observe na natureza e talvez você chegue na mesma conclusão, é você interagir com outras pessoas em maneiras equânimes, em maneiras equivalentes, em maneiras balanceadas, sem posar de melhor que ninguém, nem de pior que ninguém também, tá? Então, é você saber o seu valor e saber que você pode agregar algo na vida da pessoa e também saber que a pessoa pode agregar algo na sua vida. Simples assim. Você tem valor para entregar e você também tem valores a buscar nas outras pessoas. Então, ter essa humildade cognitiva em você e não uma digamos assim, autodepreciação ou uma falsa humildade, ou seja, humildade verdadeira, que você sabe o que você tem de déficits e de superávites. Tá? Você sabe os seus pontos fortes e os fracos, mas os dois. E você sabe o que você pode agregar e o que você pode obter. Isso é um processo mais balanceado na hora de você interagir com outras pessoas, tá? E conseguir benefícios com isso. Portanto, no vídeo de hoje é só sobre realidade objetiva, sobre subjetividade, pensando no itinerário do busão, fazendo uma analogia simplista, tá? Para denotar esse tipo de funcionamento na vida real. Beleza? Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo!